Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o livro No País das Últimas Coisas. É um livro do Paul Auster, da editora Bestseller. Um livrinho curto, um livrinho barato. Vocês vão encontrar esse livro na estante virtual por um preço bastante acessível. Acho que ainda encontra, sim. Não verifiquei antes de fazer o vídeo não, mas eu acho que ainda encontra. É um autor que eu gosto muito, tá? Mas enfim, esse livro ele trata de uma personagem que vai em busca do irmão num país completamente degradado, um país num declínio atroz, um declínio material, um declínio civilizatório muito profundo, tá? Um declínio, assim, uma destruição muito acentuada que ameaça a vida de todas as pessoas. Nesse país ela vai especificamente para uma cidade. A cidade e o país, eles não são nomeados, mas ela está em busca do irmão jornalista que foi retratar essa realidade. Foi lá em busca de fazer um relatório para retratar essa realidade extremamente degradante, destrutiva, né, em que se encontra esse mundo. Um mundo se degradando aos poucos, mas de maneira muito definitiva. Quando ela chega, como ela não passou por esse processo de degradação, ela se vê assim um pouco despreparada para enfrentar essa realidade. Ela vai sofrer muito com isso nesse primeiro momento, mas aos poucos ela vai se adaptando a isso. E aqui a gente tem uma associação, um paralelo, que a degradação ela acontece nos costumes, ela acontece na civilidade e ela também é uma degradação material. Essas coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo. Então, assim, é um mundo em que a civilidade, em que a cortesia, a gentileza, os valores, os costumes, a ordem está desaparecendo. A única ordem que resta aqui é uma ordem da tirania, uma ordem extremamente absurda. É também um regime extremamente tirânico que controla essa realidade. Talvez até essa tirania tenha favorecido o aparecimento dessa destruição, dessa degradação. Não dá para saber claramente aqui. Mas ela se alimenta disso. Se ela favoreceu o aparecimento desse caos, não se sabe. Mas ela se alimentou disso e se estabeleceu no poder. Um regime tirânico se estabelece a partir desse caos. Enfim, essa mulher, essa personagem, ela escreve uma carta que não vai chegar ao destinatário, narrando o que está acontecendo com ela, quase como um diário. Tá? O livro tem apenas um capítulo, não é apenas um parágrafo, mas apenas um capítulo. Um capítulo em 157 páginas, não é assim tão difícil de ler. Eu gostei muito desse livro, tá? Gostei muito desse livro. É um livro numa onda pós-apocalíptica, que foi muito frequente em produtos culturais dos anos 80, final dos anos 70, anos 80, anos 90, e que permanece entre nós até hoje. Vai mudando o viés, vai mudando o medo específico do apocalipse, mas ele ronda muitos produtos culturais da nossa época. Enfim, o livro fala disso, de um mundo pós-apocalíptico, quase como uma ficção científica, tá? Inclusive o clima aqui se degradou totalmente. O clima está completamente desorientado, desorganizado, tá? Meio imprevisível, e que torna a vida dessas pessoas ainda mais difícil. Essa mulher, essa personagem, ela vai encontrando refúgios aqui. Ela encontra refúgio, mas esses refúgios também acabam por desaparecer. Isso acontece de forma bem rápida, tá? Bem rápida no livro, e o autor também deixa claro que isso está acontecendo em pouquíssimos dias. Ela encontra um refúgio, faz uma amizade, esse refúgio acaba por se destruir, ela procura outro, e esse processo vai até a parte final de forma bem trágica. Tá? São muitas perdas, são muitas pequenas tragédias que vão compondo uma realidade muito sombria, muito triste. Enfim, é uma realidade que favorece os mais fortes, os mais cruéis, os mais violentos, os sem escrúpulos. Então, assim, é uma realidade que favorece aquilo que tem de pior no ser humano, que não deixa de ser uma característica humana, infelizmente.
mas essa realidade ela vai favorecer essas características piores. Então, assim, além da realidade extremamente hostil e degradada, você tem que lidar com pessoas que estão procurando tirar vantagem de destruir para sobreviver. Tá? Não dá para confiar em ninguém. Os indivíduos aqui, eles são completamente atomizados, eles vão perdendo todos os laços de solidariedade, família, amigos, colegas, tudo isso vai desaparecendo, então ele não tem muito a quem recorrer. Como eu disse para vocês, alguma coisa ainda aparece, mas é muito pouco. São gotas d'água num oceano de maldade, né? Que aplaca um pouco a dor, mas não consegue resolver o problema. E essa atomização dos indivíduos favorece esse regime tirânico. É mais fácil para ele impor a sua ordem, é mais fácil para ele se impor sobre essa realidade, com normas e regulamentos completamente absurdos, cruéis, injustos, não é? Mas é o que acaba por acontecer. Existe um aspecto do livro aqui, que é quando a personagem se refugia numa biblioteca. Isso, para mim, dá para fazer uma comparação com o declínio do mundo antigo, principalmente o declínio do mundo romano, um mundo que tinha muitas imperfeições, injustiças, crueldades, a gente sabe disso, mas é um mundo que tinha muita leitura, muitos leitores, muitos livros. E quando esse mundo desaba, muitos livros vão desaparecer, autores vão ser esquecidos para sempre, né? E o livro ele deixa de ter um valor por aquilo que está escrito nele. Ele passa a ter um valor material muito, muito precário. A autora vivendo numa biblioteca, refugiada numa biblioteca, a personagem, desculpe, dá para a gente perceber isso. Porque o livro vai servir como um combustível, o livro vai servir como uma material de higiene, menos como livro exatamente, para ser lido. Porque os leitores estão desaparecendo, porque as pessoas não têm tempo para ler. No mundo antigo, porque as pessoas não sabem mais ler, né? Então, essa alusão aqui, dá para a gente fazer essa comparação, né? Pessoas que não têm tempo mais para ler. Você está tão preocupado com a sobrevivência mais imediata e com a necessidade de se proteger, né? Gastando tanta energia em se proteger e sobreviver, que quase não há tempo para ler. Ler é um luxo, assim, inimaginável nessa realidade. Então, assim, eu acho que faz um retrato da leitura, do que acontece com a leitura, do que acontece com os leitores, do que acontece com os livros, da fragilidade dos livros, da fragilidade material dos livros. A existência dos livros e dos leitores pressupõe um tipo de civilização, pressupõe um tipo de realidade. Se essa realidade não existir, se essa realidade desaparecer, a possibilidade de livros e leitores também pode desaparecer. Um grande declínio da civilização, ele pode levar a um declínio dos leitores, a um desaparecimento dos livros, né? E na história nós tivemos momentos assim. E é isso que o autor retrata aqui. Retrata isso aqui, né? Bem, eu acho que vale a pena ler o livro. A gente vive um momento que, apesar de todas as conquistas que nós tivemos, todas as conquistas, em vários campos, a gente vive um momento sombrio, tem acontecido coisas estranhas e ruins, que a gente esperava não ter que conviver com elas, principalmente aqui no Brasil, né? Especificamente eu falo desse fato dos ataques e das ameaças às escolas. É uma realidade com a qual a gente não convivia. E isso, para mim, assim, é um aspecto de muitas coisas que a gente vive hoje. É um detalhe macabro de um aspecto da desumanização das pessoas, especificamente nesse período que a gente está vivendo. Apesar de todas as conquistas e todos os avanços que a gente teve, que nós tivemos, a gente vive isso. E muitas pessoas apoiam essa desumanização. Ela não vem de um lado só, ela não acontece apenas de uma forma, né? Muito das nossas relações hoje estão nas redes sociais. Nisso não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim em si, mas as redes sociais, os donos das redes sociais, eles criaram essas redes para ter lucro. E eu não estou também condenando isso. Só que, a partir de um momento da existência dessas redes,
o algoritmo percebeu que o ódio, que o ataque, que a fúria, que a raiva, que o medo, né, ele provoca muito mais engajamento, muito mais clique, muito mais interação. Então, assim, de uma forma amoral, de uma forma, eu diria até neutra, o algoritmo percebeu que essa era a pegada. O algoritmo aqui eu estou usando uma forçação de barra, né? Mas as big techs perceberam que a magia estava aí para fazer a interação, para manter o sujeito logado. Então, essa raiva, essa fúria, essa briga, esses ataques, eles passaram a marcar muito do aspecto das relações nas redes, e isso foi se espalhando de uma forma infecciosa por todas as relações das pessoas. E aí, nesses ataques, há uma desumanização muito grande das pessoas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Associado a isso, a gente tem hoje um detalhe terrível do que está acontecendo nas escolas. Não estou falando que as redes sociais são a causa disso, não. Longe de mim falar isso. Acho que a gente não consegue saber qual é a causa. Mas a gente está vivendo esse momento, um espírito do tempo, né, em que, como eu disse para vocês, essa percepção das big techs de que a fúria, a raiva, o medo, o rancor e o ataque, ele tem muito mais engajamento do que qualquer outra coisa e favorece os negócios, isso se espalhou por tudo, para as relações sociais, isso se espalhou para os comentários nos sites de fofoca, isso se espalhou pelos sites políticos, para os políticos, e a gente vê cada vez mais figuras associadas a isso crescendo no nosso meio, esse espírito crescendo, essa infecção grande crescendo, tá? E não tem exclusividade de um lado nessa história, não, tá? Talvez um lado se destaque em alguns momentos mais do que o outro, ou tenha um uso mais efetivo dessa fúria das pessoas, essa fúria que está dentro das pessoas desde sempre, né? Mas todos os lados usam, inclusive aqueles que se acham donos da verdade, aqueles que se acham representantes do bem. Essas pessoas se valem disso para conseguir engajamento, para que o algoritmo leve para cada vez mais longe a sua mensagem. E isso tem sido muito ruim. Então, assim, uma civilização ela pode se degradar, ela pode entrar em declínio, né? Não é impossível, não digo que isso está acontecendo, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem um retrato aqui nessa obra de como isso acontece, de como isso aconteceu e de como isso é ruim, né? de como isso é ruim. Enfim, que vocês possam refletir sobre isso, que vocês possam prestar atenção nisso, que vocês possam ser mais dedicados à empatia e à compaixão do que ao ataque e à fúria. E que esse ataque e a fúria é uma forma também de manipular bastante as pessoas. Isso que eu tenho percebido. Há uma manipulação muito grande das pessoas a partir daí. E aí obtém-se cliques, obtém-se likes, obtém-se inscritos e a infecção se espalha pela sociedade. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.